sabia o que me esperava, digamos assim. Não estava voando na coisa, não. Acho que foi um dos motivos, inclusive, de eu ter entrado para apresentar o Partiu Amazônia. Em 2010 eu tive essa experiência, passei 3 meses viajando pelo Amazonas. Muitas comunidades, muitas cidades. Foi um projeto independente? Ou não, eu estava trabalhando numa campanha política e que acabou me levando para o interior, porque eu era repórter de interior. Entendi. Então eu fiquei 3 meses e meio, mais ou menos, viajando para todos os lugares. Então alguns eu voltei. As únicas cidades que eu não conheço, inclusive, por favor, me chame, eu estou doida para conhecer, é Anamã, Anori e Quari. Pronto. Só. O resto eu conheço. Mas é óbvio que conhecendo pelo Partiu Amazônia é completamente diferente a experiência, porque a gente tem que realmente mergulhar na coisa da cultura, das pessoas, dos personagens da cidade, da culinária, de tudo, né? Do artesanato, que é uma coisa que eu não fiz nesses 3 meses que eu fiquei viajando pelo interior. Mas eu já sabia o que me esperava, né? Sim. Porque a gente sabe que esse lugar é incrível, que tem 1 milhão de possibilidades, mas a gente sabe também que existem alguns perrengues, algumas dificuldades de acesso, algumas limitações. A gente fala sobre isso também, né? Mas existe muita gente disposta para fazer a coisa fluir e acontecer da melhor maneira possível também, né? E esses desafios que muito nós vamos longe falar... tudo, né? Não, é verdade. O bacana isso. da Júlia tá aqui é justamente isso. Ela que teve essa experiência de ter viajado os 59 municípios dos 62 que nós temos no estado do Amazonas. Há várias experiências, né? Há vários momentos. Aqui nós temos 3 viés de transporte. Temos o aéreo, para quem vai, né, de uma forma mais rápida, o Brasil conecta Sim. o Brasil ao mundo. Temos o fluvial, que é o principal. Né? E aí conecta nossas estradas são os rios, nossas né? estradas são os rios. Tem o terrestre que, enfim, ainda precisa ser melhorado. Sim. A Júlia vai falar de experiências aí na Transamazônica, 319, de todas as experiências que ela teve através do Partiu Amazônia. E ela falou muito bem dos desafios que é viajar pelos 4 cantos, do Iapoque ao Chuí, né, dos 4 cantos que nós temos na nossa Amazônia. Mas assim, você é manauara? Manauara, nascida e criada. Nascida e criada Manauara, caboquinha, né, acostumada a comer sim. O x-caboquinho. E para você que ainda não conhece essa culinária amazônica, né, já sinta-se convidado para vir conhecer, comer um tambaqui. Assim, meu prato favorito, eu acho. Deixa eu compartilhar algo contigo. Minha comida favorita. Deixa eu compartilhar algo contigo. Estava agora numa feira de turismo, Fest Tours Gramado, e muitas pessoas que iam visitar o nosso stand, inclusive, assim, desde já parabenizando a Amazonas, um trabalho fantástico, né, um stand lindo. Eu vi que tinha muita gente lá mesmo. Das feiras que eu participei, foi a melhor feira, assim, desde já mandando um super abraço pro Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour. Querido, que eu conheço há muitos anos, quando ainda era estudante de veio aqui direito, conosco, apresentou querido. a Amazonas, a Emanuele, que também é a diretora de turismo da Amazonas Tour, Ana Cláudia, de marketing, enfim, são as próximas convidadas. Tem já estamos muitos queridos trabalhando na Amazonas Tour hoje. Muitas pessoas extremamente técnicas e profissionais para desenvolver o projeto no Amazonas. É isso. E assim, das pessoas que nós conversamos, Júlia, do estudo que eu estava fazendo com... A maioria era paulista, das agências que nós estávamos numa grande fan tour lá, há o desejo de conhecer a Amazônia. Né? Tem clientes que aliás, eles vendem a Amazônia, querem vender ainda mais, querem apresentar a Amazônia, mas muitos deles ainda não sabe como fazer. Ainda não veio, porque a maioria das agências que trabalham vendendo outros produtos, outros destinos, não teve oportunidade. Porque é logística. E é nesse ponto que eu queria chegar para conversar com você. Você já viajou internamente, com certeza já viajou. Essa visão de você que está aqui no Amazonas, assim, desses desafios de viajar para alguns municípios, nós temos polos aqui turísticos maravilhosos, como o Parintins, que acontece a maior festa do estado do Amazonas e o maior festival cultural do mundo. Eu destacaria Parintins, Novairão e Maués, que estão, assim, talvez mais na frente do que os Por ordem, outros. Parintins, Maués e Novairão. E Novairão. É porque Maués tem a segunda maior festa do estado do Amazonas, que é a festa do Guaraná. Mas agora, eu não estou falando nem por causa de festa, estou falando de estrutura, de recepção mesmo. Eu não estou nem falando de festa agora. Então, eu destacaria esses 3 por conta de recepção mesmo, de ter tudo à mão, de você conseguir coisas na internet, de ter onde comer qualquer coisa. Não estou falando de comer o pão com tucumã e queijo, nem a banda de tambaqui, né? Porque, obviamente, que graças a Deus aqui tem isso em todos os lugares que a gente vai. Eu estou falando de coisas que você, sei lá, qualquer outra coisa que você queira comer, que um turista queira comer, e ele consiga comer nesses lugares. Isso. E a acessibilidade nesses municípios nas quais você citou tem os viés fluvial, aéreo e terrestre. Né? Qual foi a maior dificuldade? Citando esses 3, que depois eu vou perguntar qual foi o maior desafio, qual foi o município mais longe que você foi e quais foram
a questão mais desafiadora de chegar nesses municípios. Você destacou 3 muito importantes, que são as principais que tem aqui, se falando de estrutura e festas, né? Nós falamos aqui no estado do Amazonas de muita festa. Parintins é a principal. Quando eu destaco esses lugares, eu estou falando de boa comida, só para deixar claro, não falando... eu estou falando de qualquer tipo de comida. Se eu quero comer uma feijoada, um risoto, um sanduíche, você entendeu? Consegue encontrar. É isso. Eu não estou falando de peixe, de x-caboquinho, nada disso. Hotéis ou casas de aluguel, né? Nesses 3 lugares você encontra bons lugares para ficar e para alugar. Enfim, lugares para sair, restaurantes, coisas um pouco mais organizadas, talvez. Talvez, não sei porquê. Eu até gostaria muito de falar de Presidente Figueiredo. Eu gostaria muito, imagino. Tá? Mas eu não vou falar de Presidente Figueiredo. Porque eu acho que, apesar de ser um município que deveria ter o maior destaque aqui, é um município que tem tudo. Tem cachoeira, tem lago, tem igarapé, tem lagoa, tem corredeira, tem tudo. Fica aqui do lado pra gente. Em uma hora e pouco você tá lá. A estrada é boa até lá, né? O problema é depois de lá, pra chegar em Boa Vista, por exemplo. E eu não sei o que acontece. Assim, eu destacaria alguns lugares só em Presidente Figueiredo, infelizmente. Eu acho que é o lugar que mais tem potencial por conta da estrada boa, é o lugar mais perto, é o lugar que mistura tudo que a gente consegue imaginar de natureza, você encontra lá. E eu não sei o que acontece, realmente. Eu gostaria muito de... Isso é pauta, né, de várias, assim, discussões, logicamente, voltadas, positivas, voltadas ao turismo. A gente não consegue entender porque Presidente Figueiredo, ele não consegue ter essa amplitude, né, essa receptividade, né? A gente faz diversos projetos e tenta entender, como você falou, é aqui do lado, conhecido como a Terra das Cachoeiras. Quem vem no nosso estado procura passeio ecológico, passeio regional, que, enfim, chama o Safari Amazônico, eu não gosto de usar esse termo. E Presidente Figueiredo. Hotel de Selva e Presidente Figueiredo. É basicamente esse o passeio, porque dá tempo de ir pro hotel, às vezes, ficando uma semana, vão pro hotel, passam uns dias, voltam pra cá, teatro, tal, não sei o quê, faz às vezes um bate-volta em Presidente Figueiredo e volta e vai embora, né? Então, normalmente, é esse o roteiro que as pessoas que vêm de fora fazem, no geral. Claro que tem gente que vem para coisas muito mais específicas, né? E sazonais, e eu não pelo sei período, o que acontece. O que realmente, Presidente Figueiredo, a gente poderia passar assim, uns 2 programas falando só, né, de tudo dos potenciais turísticos que tem a Terra das Cachoeiras, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque realmente envolve não só a estrutura, né, envolve outros assuntos que a gente tenta desvendar e acreditamos que isso vai melhorar, que o destino Presidente Figueiredo é muito procurado. Mesmo, porque é um lugar lindo, incrível, sabe? E deveria estar no topo. A gente não deveria nem pensar em outro antes de ser uma referência de turismo, né? Exatamente, porque qualquer pessoa pode ir. Tem ônibus, tem carro, tem van, tem passeio. Tipo assim, eu acho que é um destino muito democrático. Isso. Você pode ir de moto, de carro, de van, de ônibus, de qualquer coisa que você queira, entendeu? E, no entanto, não vai. Mas, enfim, depois a gente... É verdade. Você me citou os 3 municípios de destaque que você já viajou, já conheceu. E quais foram os 3 mais desafiadores de chegar? Roger, enfim, tive um desafio muito grande de chegar, questão estrutural, questão políticas públicas dos municípios, hospedagem. Porque, assim, tem de tudo aqui no nosso estado do Amazonas. Tem de tudo. Eu acho que, não sei, em distância, pra mim, realmente não faz muita diferença. Sim. Porque, por exemplo, se fosse falar de distância, Atalaia. Mas, poxa, você vai de avião até Tabatinga, desceu, pega um barco, que normalmente fica saindo o tempo inteiro, vai até Benjamin, pega um carro e vai pra Atalaia. Então, assim, acaba que você acha que é uma viagem gigantesca, mas você consegue fazer essa viagem toda, digamos assim, em 5 horas, sabe? É mais ou menos isso. Então, é longe, mas você consegue fazer esse caminho com tranquilidade. Tem alguns lugares que são um pouco mais difíceis, que você não tem tantas informações na internet, por exemplo. Geograficamente, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, Atalaia e ali Benjamin... E Tabatinga. Tabatinga faz parte da ali, Colômbia, da Tríplice Fronteira. Atalaia já está ali perto do Peru, né? Na verdade, já não tem fronteira com a Colômbia, mas... acho que talvez tenha sido, dentro do Amazonas, o mais distante, mas, ao mesmo tempo, tudo fica muito facilitado pelo transporte. Só de você chegar de avião em Tabatinga,
Porque na teoria seria a viagem mais longa que existe de barco, né? São 7 dias de barco. Então, já pensou se não tivesse um avião direto e que saísse toda semana, por exemplo, né? A gente ia fazer o quê? A gente tem voo direto 2 vezes por semana. Tá tudo certo. Assim como tem pra Maués, assim Sim. como tem pra... Meu Deus, onde foi agora que eu fui pra algum lugar que tinha também voo da... Ah, meu Deus. Já tô misturando tudo. Calma. São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. Inclusive é o Parque Amazônia desse sábado. E tá lindo. É um lugar incrível, maravilhoso. Confira, já deixa o spoiler. Ai, gente, São Gabriel é muito lindo. É assim, eu não sei te dizer, porque é tão bonito que tu fica tipo, cara, não é possível que tenha isso na frente da cidade, uma orla daquela, com uma corredeira daquela, mas enfim, assistam o Parque Amazônia de sábado, por favor. É verdade, e é conhecido como a cabeça do cachorro pela montanha. Exatamente, então assim, é muito lindo. E aí você vai lá e percebe que eu poderia fazer mais 4 viagens pra lá, tranquilamente, ia trazer mais, provavelmente, uns 6 programas e eu não ia repetir nada na coisa, entendeu? Então, isso é como a Atalaia, por exemplo, que às vezes você nem imagina que tenha tanta coisa e tem muita coisa. Se eu for voltar mais 3 vezes, vai ser 3 programas completamente diferentes. É bacana o que a Júlia colocou, para você que ainda não teve a oportunidade de vir no estado do Amazonas, Manaus, conhecer os municípios, ter essa experiência, é que ela deixou bem claro sobre os transportes. Tem o aéreo, tem o náutico, né, tem terrestre. Então, assim, a acessibilidade, independente da distância, ainda é algo positivo dentro do nosso Amazonas, que às vezes as pessoas que não conhecem, mas é longe Maués, né, é longe Parintins, é longe Atalaia do Norte. Mas Maués até de barco é uma viagem muito tranquila. Eu fui de barco. Quando eu fui, eu não fui de avião. Viajei muito. A gente tinha uma agência lá. Eu fui de barco, voltei. E, gente, é uma delícia, né? Tem uma agência lá que faz turismo e que é incrível, né? O Ítalo é maravilhoso. A gente dá tudo que você precisa. O Ítalo é maravilhoso. Enfim, então tem vários lugares que são, talvez, um pouco mais complicados. Eu acho que o lugar que eu mais penei no sentido de não tinha informação, coisas que eu puder... Porque eu que faço a produção. Então, eu que vou atrás de onde ficar, como ir, tudo. Essa parte eu que faço. Então, eu sei o que é difícil e o que não é. O Arini, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Assim, por informação, eu sei que tem um barco que sai lá de Tefé e que te leva pra... Mas e aí? Tem hotel? Tem onde ficar? Qual é a estrutura para receber um turista? Pô, a farinha é conhecida mundialmente. A farinha do Arini. Entendeu? Tem selo. Você não encontra uma lembrança de farinha do Arini, não. Você não encontra. E para você ver que tem um produto conhecido mundialmente, né? Exatamente. Eu tem acredito... selo. Sim. Então deveria ser um lugar que, tipo assim, meu Deus, a gente vai conhecer a farinha do Arini. Sabe? Vamos ver as pessoas produzindo a farinha do Arini. A gente encontrou pessoas incríveis produzindo e tal. Agora, até chegar nessas pessoas, foi uma grande confusão. Precisa de um ordenamento. A gente fez um programa inteiro lá, mostrou o processo inteiro da farinha. Inclusive, foi nesse momento que eu falei, gente, ninguém reclama do preço da farinha, pelo amor de Deus. Porque é um trabalho enorme, entendeu? E eles ainda fazem de uma forma muito artesanal. Então, não tem um maquinário para sair tirando a coisa de lá, da terra, e nem de plantar, e nem de nada. Então, assim, depois que você passa pelo processo inteiro, você fala assim, não reclame do preço da farinha. Essa experiência da farinha, a gente identifica muito numa comunidade chamada Três Unidos e também uma comunidade chamada Saracá que produz o artesanato. Sim. E aí a gente trouxe uma experiência através da agência que eu represento de mostrar todo esse processo de produção do artesanato antes do artesão vender o produto. Então, assim, o valor é diferente. Você está falando do processo da farinha. Diferente. Quem vai acompanhar todo o processo, você vai ver que no final, o que se paga por aquele trabalho... E eu fui lá catar mandioca e tal. Então, assim... Fez todo o processo. Realmente fiz todo o processo. Fui lá pra água, fiquei lá, descascando. Cara, é um processo de dias, né? Que eles acabam vendendo num preço... Eu acho barato, sinceramente. E as pessoas que são que pegam esse produto, aí que, né, botam um preço um pouco mais em cima. Mas o preço deles é um preço, tipo, honestíssimo, assim, né? Muito menos do que talvez merecesse, ou que, né? E você vê que não tem uma coisa ligada no turismo falando da farinha. Você não consegue comprar Gente, parece uma coisa tão besta, mas assim, todo lugar que eu vou, eu compro alguma coisa que me representa aquele lugar. Principalmente imã de geladeira. Artesanato. Lá você não consegue comprar um imã que tem um pouquinho de farinha pra você falar, tipo, estive aqui... Entende? Sim. Não tem, é uma coisa tão boba. É só pegar uns grãozinhos de farinha, colocar num negocinho, escrever lá, o Arini, Amazonas, Brasil.
tal, mas tá é tudo bem. que você está trazendo, viu? Entendeu? Muito importante. Então, assim, é uma coisa que podia gerar lucro, podia gerar uma renda extra para as pessoas e não vai. E assim, eu entendo que às vezes a pessoa daquele lugar, ela está feliz e satisfeita vendendo aquele preço e ganhando o dinheirinho dela e tá tudo certo. Mas pode ter outras pessoas que de repente não estejam interessadas diretamente na farinha e que possam fazer essa outra parte, assim, sabe, não tem um restaurante que tem um prato com farinha do Arini, por exemplo, sabe, vai um turista lá, um chefe de cozinha para conhecer a farinha, não vai ter. Entendi. Um peixe empanado na farinha do Arini, não vai ter. Você vai comer aqui em Manaus, vai comer em vários lugares, mas lá, que é o lugar da farinha, você não vai conseguir. E isso é uma crítica construtiva. Porque lógico, a gente viaja pelos municípios que é uma crítica e entende que o potencial é tão grande que precisa ser desenvolvido. Claro. Precisa ser desenvolvido, precisa ser mostrado e ensinado de como fazer todo o processo que está dentro da parte do turismo. E as pessoas lá são incríveis, assim, levaram a gente para fazer todo o processo, mas às vezes falta o olhar de alguém que já esteve em outros lugares, de repente, e que fala assim, ei, vem cá, vamos fazer um negócio aqui, vamos mostrar um negócio aqui, para levar de lembrança ou para, sei lá, qualquer coisa que consiga agregar valor àquele lugar e àquele produto, entendeu? Eu senti falta disso. Foi incrível, o programa foi maravilhoso, tá tudo certo, mas foi muito difícil de chegar e de... Esse teu olhar empreendedor ele é muito importante, né? Ele se desperta até mesmo nas pessoas que estão acompanhando, que seja o Arini, para desenvolver, né? Contar ali com a Secretaria de Turismo de Tefé, que fica ali do lado. E às vezes é para pedir ajuda mesmo, é para falar assim, vem cá, vamos fazer um negócio aqui? E aí desenvolve, porque é uma coisa que vai gerar renda para o município, sabe? Vai ajudar na renda do município, no desenvolvimento do município também. E às vezes falta um pouco disso, né? Não falta calor humano em lugar nenhum. Isso a gente tem de sobra, graças a Deus. Eu acho que nenhum povo recebe melhor do que o amazonense. Nenhum. Então, assim, boa vontade, calor humano de receber as pessoas da melhor forma possível. Isso aí a gente dá 10-0 em qualquer outro lugar do mundo, entendeu? Então, a gente podia aproveitar justamente isso, porque as pessoas querem vir pra cá e muita gente volta por conta desse acolhimento. Você acabou de conhecer a pessoa, você fala assim, vamos ficar lá em casa. É verdade. Vamos comer um churrasco na minha casa. Vai fazer isso em outro lugar, pra te ver. É verdade. Você oferece pra comer um churrasco em outro lugar. E aqui o povo é muito receptivo. Não vai, entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar isso e tem que juntar com outras coisas que a gente é bom também, né? A gente culturalmente falando, a gente tem grandes artistas no Amazonas, né? Tem em Parintins, tem em Maués, tem em tantos lugares. Então, sempre vai ter alguém que queira fazer coisinhas pequenininhas, coisinhas menores, sabe? Lá em São Sebastião da Tumã, programa de sábado, o pessoal trabalha lindamente com madeira lá, né? Eu achei muito bizarro, assim, aquele barco sendo montado na minha frente, assim, e são os melhores barcos, todo mundo fala que são os melhores barcos, né? Novo Airão foi um polo grande também, hoje não mais, né, grande desse jeito. São Sebastião assumiu esse papel. E todo mundo fala que são os melhores barcos. Eles desenvolveram um método que parece que o barco ele meio que se movimenta de acordo com o banzeiro, uma coisa assim meio tipo de corte mesmo, sabe? Que as pessoas vêm aprender, militares vão para lá para aprender como que faz amazônica, um barco. Do caboclo, né? Que isso aí é incalculável. Ao mesmo tempo, tem o Marcos lá, que pegou e falou assim, poxa, tá sobrando essa madeira aqui, vou fazer caneta. Entendi. Aí ele pega todo o restante da madeira, ao invés dele não fazer nada, ele tá fazendo várias coisas menores. Foi o que eu falei no programa. Né? Foi o que eu falei no programa. Eu não posso levar essa mesa aqui de madeira, mas eu posso levar uma caneta. Perfeito. Entendeu? Eu posso levar um prato de madeira, eu posso levar um adesivo, um imã de madeira. Eu posso levar um monte de coisa de madeira. Eu não posso levar uma mesa nem um barco, né? Comigo, de lembrança. Mas essas coisas pequenas eu posso. Então, ele aproveita ainda o resto do material para ainda gerar uma renda em cima disso. O que é fantástico, porque nem a madeira é desperdiçada e nem a gente fica sem ter uma lembrancinha para levar, né? Isso é muito bom. Desde já aproveitando para deixar um super abraço ao Jander Barreto, prefeito de São Sebastião da Tumã, que veio aqui falar sobre a pesca, o torneio de pesca. Eles foram maravilhosos. O Coraci Júnior tá assim... maravilhoso. A Enas. Gente, a Enas. Atendeu a gente também. Minha vida. Atendeu a gente também super bem na primeira feira agropecuária. Também maravilhosa. Pessoal que estão lá sempre muito disposto a desenvolver, a ajudar, a promover São Sebastião da Tumã. Então, se deixa um grande abraço. Foi muito legal. E isso é bom, ter um
ter um gestor que se preocupa, né, com essa parte de cultura, economia e turismo do município, principalmente Sebastião da Tumã, que tem um polo de pesca esportiva muito grande. Exatamente. E isso é muito bom, e viu? um polo moveleiro gigantesco, né? Que eu fiquei bem assim, ó, meu Deus, isso tudo é produzido E é que próximo, né, Júlia? Que próximo. Que não é nenhum tormento. Sim. Graças a Deus. A M010 está realmente... Eu achei até o processo acelerado, tá? Porque eu fui há um tempo atrás e estava caótico. Aí eu fui recente, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente foi para Itapiranga, 2 meses. E agora a gente voltou para Itapiranga para poder pegar o barco para São Sebastião da Tumã. E toda vez que a gente vai, as obras, e realmente você vê acontecer, vê que a estrada está muito melhor. E todo mundo vai ganhar com isso. Vai ganhar Itapiranga, Silves, São Sebastião da Tumã, Itacoatiara, todos os lugares que ficam naquela região, sabe? O turista vai tranquilo, né, sem medo da estrada, né? Porque antes eu fui várias vezes cobrir Penarol em Itacoatiara e era caótico, assim, era tipo viagem de 5, 6 horas, né? E agora não, agora a gente está conseguindo vir, tipo, bem mais tranquilo. A obra não terminou, mas a gente espera que termine em breve, o mais rápido possível, para essa estrada realmente ficar bonita, pra gente poder passear também. E falando em Itacoatiara, tem uma festa belíssima chamada Fecane. Ah, eu já fui. Itacoatiara. Já fui. É uma festa que atrai muitas pessoas, e a música popular amazônica de forma bem natural e sendo apresentada para o mundo. Exatamente, e que revela muitos grandes artistas, né? Eu fui, a última vez que eu fui para o Fecane, assim, especificamente para o Fecane, foi acho que em 2012, faz tempo, 2013, alguma coisa assim. E aí não voltei mais para a festa, né? Já voltei muitas vezes em Itacoatiara, mas não para o Fecane. E esse ano, se não me engano, foi online. Não teve a festa mesmo, né? Eu espero que retome, porque era um negócio que movimentava muito a cidade também, né? E na retomada de grandes festas que teve, inclusive Parintins, né? Que é a nossa principal. E acreditamos aí que os festejos que chamamos aqui populares e regionais estão cada vez mais tomando seu espaço, que lhe cabe, e atraindo. Porque, gente, quando se fala de festa em município, onde vem uma atração, onde atrai, aliás, outras pessoas com uma atração nacional, isso movimenta a economia do município. E isso é uma estratégia muito boa para desenvolver o turismo dentro da região. Exatamente. Inclusive, eu fui para a festa do Peixe Boi lá em Novairão agora. E a gente foi muito legal. Eu sou apaixonada por Novairão, eu sou suspeitíssima. Porque talvez eu queira, inclusive, ir morar lá. Olha, em breve. Vou falar com a Suziane, a secretária de turismo. Queria muito. Tem mais uma moradora lá em Novairão. Quero. Eu sou realmente apaixonada naquele lugar. Eu acho que aquele lugar, assim, mágico. Eu acho que só de ter aquele arquipélago, a gente já... É uma imensidão tão impressionante, assim, que realmente mexe com a gente, sabe? É uma energia diferente ali. São Sebastião da Tumã eu também senti isso, assim. Eu senti que tem uma energia diferente. E aí eu fui pra festa do Peixe Boi e, cara, a cidade estava lotada, os bares estavam lotados, as pessoas comprando, indo lá na Fundação Almerida Malaquias, comprando marchetaria, conhecendo um pouco da arte deles, enfim. É lindo, né? Eu não fui pro show do Wesley Safadão, eu fui para Novairão, né? Porque tinham pessoas que queriam ir pro show. E eu falei, vou aproveitar este momento e vou para Novairão, porque eu estou com saudades. E aí eu aproveitei o embalo. E foi muito legal o show. Tava super organizado. Foi muito legal, assim, muito, 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 muito legal. Vamos continuar o bate-papo, mas antes de continuar o bate-papo com a Júlia, aí, que trouxe uma riqueza de informações sobre os municípios, sobre a cultura do nosso estado, gostaria de lembrar você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN. Gente, é simples demais. Você que tem um smartphone, tem um telefone, tem uma lojinha virtual, você coloca lá Rádio ZLZN, a primeira opção que aparece da nossa rádio, e você acompanha a nossa super programação, inclusive participa de Pix de R$50, vou trazer aqui, cinquentinha na nossa programação. Mas, é só baixar? Não é só baixar o aplicativo, é também baixar e enviar um print para a rádio, para o número da rádio, e aí sempre vai ter alguém aqui da equipe técnica para responder você e também deixar você informado de toda a programação. E você, por exemplo, acompanha um programa que eu gosto muito, que é a partir do podcast, que é o Sertanejão ZLZN, com meu amigo Anderson Silva, sem o R. Ele todos os dias, me
Corridas é todos os dias, mas não é não. É de segunda a sexta. Segunda a sexta, Anderson? Domingo a sexta. De domingo a sexta tem um sertanejão, ZLZN, você acompanha o melhor do sertanejo. E depois do sertanejão, para aqueles casais românticos que gostam. Eu gosto muito de ouvir a entrada do Anderson, Momentos A2. O Anderson também apresenta o Momentos A2, para você ver uma rica programação que tem na Rádio ZLZN para todos os gostos. E Anderson, que novidade tem hoje pro programa, meu amigo? Tem aquele momento que você fala sobre os casais, aquela história linda, né? Hoje no programa Momentos A2? Bom, hoje a gente vai contar a história do Cleito e da Ana, né? Eles se conheceram em uma festa e lá ficaram pela primeira vez. O Cleito vinha de uma família bem simples, né? Já a Ana tinha uma condições melhor. Os dois começaram a sair, se conheceram, o beijo vai, pega vai. Mas os amigos do Cleito começaram a colocar na cabeça dele que isso era um passatempo. O Cleito, então, acreditou nos amigos e resolveu, e é quando a gente deixa na força da criatividade dos nossos ouvintes no Momentos A2. Aí no final, às 23 horas, a gente descobre o que de fato aconteceu com a história. Olha aí, Júlia, legal, né? Momentos A2 é das 22 até... Das 22 até 00, até meia-noite. Pronto, você acompanha toda a programação da Rádio ZLZN e fica por dentro. Além de concorrer o Pix de R$50, você acompanha as nossas... Olha aí, a Júlia já está aqui, já vai baixar o aplicativo, já vai acompanhar o Anderson Silva depois. Dentro, hein? Pronto, fechado. Júlia, quantas experiências você teve assim na Amazônia? Já tem mais ou menos uma ideia de quantas viagens? Porque assim, você falou que já viajou 59 lugares no Amazonas, mas em todo, em geral, Roger, já viajou umas 300 vezes, é isso? Eu não fiz esse Quando eu acompanho a Júlia no programa, eu falo, nossa, ela é a embaixadora do turismo aqui no Amazonas, ainda não sabe. Eu não fiz esse cálculo, não fiz mesmo. A gente só vai, entendeu? A gente só vai. Não, e ver as fotos depois, e ver as fotos depois das experiências deve ser muito maravilhoso. Mas eu vou te falar, tem viagem que é tão corrida, Imagina. que acredite, não tem tempo de tirar foto. O Dimas, que é o nosso... Era o nosso social media, né? Ele ficava louco comigo. Não é possível! Aí sabe o que eu fazia? Printava do vídeo. Sim. Porque não dava tempo de tirar foto. Viaja só eu e o Val, né? Que é meu cinegrafista. Que já, inclusive, a gente fez Fundação Rede Amazônica juntos, lá em 2005. Val já tá há 20 anos, sei lá quanto. Mais de 20 anos, porque ele já trabalhava na rede antes de fazer a fundação e antes de virar cinegrafista. Que a gente chama de poeta das imagens, né? Ele nunca erra, o Val. E aí fica só os dois. Então, assim, a gente tem que cuidar de toda a produção, tem que cuidar de tudo, tem que comer, tem que pegar nota, tem que pagar, tudo a gente tem que fazer. Então, às vezes, não dá tempo de tirar foto. Realmente, isso acontece. Quando tem alguém para ajudar ali, né? Alguém do próprio município que vai com a gente e tal, aí beleza. Mas às vezes não acontece isso. E aí a gente fica sem foto mesmo. Mas aí depois eu printo da tela mesmo, do computador, quando a gente está editando o programa. Eu falo, eu quero essa foto pra mim. Aí eu dou um print lá e tá tudo certo. Muitas pessoas já chegaram nas tuas redes sociais e você falou, caramba, eu quero conhecer esse município porque eu vi uma matéria do Partiu Amazônia e despertou assim, a curiosidade de conhecer. E é muito legal quando isso acontece, porque assim, o programa, ele realmente tem um alcance enorme. Porque a gente tá Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima. O Partiu Amazônia ainda passa no oeste do Pará, que então Santarém, Alter do Chão, né? A gente está no Globoplay, então qualquer pessoa de qualquer lugar vai poder conseguir. E a gente ainda teve uma temporada na Globo Internacional. Olha, que maravilha. Então, realmente, a gente teve um alcance gigantesco por conta disso, né? Então, chega muita mensagem falando e pedindo ajuda e pedindo dica. E juro, eu tento responder todo mundo, tá? Tem pessoas que eu nunca vi na vida e me mandam, de São Paulo. Júlia, conhece o Hotel X? Me ajuda. Um amigo me indicou perguntar de ti e tal. E eu ajudo. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo. Eu vou te apresentar uma agência receptiva em Manaus para você direcionar. Olha, procura essa agência que aí você vai ter todas as informações. Aí você vai ser feliz porque vai ter a melhor experiência. Pronto. No final do programa eu te apresento essa agência. Júlia, que experiência bacana. Eu fico imaginando que, lógico, você não deve ter tempo para responder todo mundo. Mas eu tento. E como eu falo para você, de certa forma você faz um trabalho de embaixada, você é embaixadora do turismo, porque através do alcance que o teu programa tem, você
acaba despertando a curiosidade, lógico, através das matérias, mas falando com propriedade daquilo que você está vivenciando. E assim, eu também trabalho com turismo de base comunitária, eu sei o que está tendo uma experiência dentro de uma comunidade, você vai amanhecer. Como eu volto a dizer, você que ainda não vê na região amazônica, nós trabalhamos com turismo de experiência, um celeiro de ecoturismo aqui. Outro lugar, porque eu lembrei agora, quando falou de tanto lugar. De experiência. Tumbira, gente. Tumbira é o lugar mais... Um abraço pro Roberto Meu Deus, Tumbira. o Roberto Garrido maravilhoso. É a coisa mais linda do mundo. Tô tentando trazer esse homem há muito tempo aqui. A agenda do homem é complicada. Vamos lá gravar com ele? Pronto, a gente pode ir lá gravar com ele? Vamos gravar. Aí eu vou contigo, posso? Eu vou de produtora. Lógico que vai, com certeza. Eu já estive lá 2 vezes desenvolvendo um trabalho com a Fundação Amazônia Sustentável. Sim. E eles fazem um trabalho de empreendedorismo nas comunidades de forma fantástica. Que lugar. Você foi na Três Unidas? Fui. Três Unidas. Maravilhoso. Muito Contamos a história, inclusive, da Arara, apaixonada pelo papagaio, foi para Ana Maria Braga. Sim. Acho que foi a nossa primeira matéria nacional, foi o amor entre a Arara e o papagaio, que só tem lá no Três Unidos também. Ali é um lugar fantástico. Fantástico, é incrível. E aqui próximo, nós inclusive temos pacotes para lá, aproveitando a oportunidade, de turismo de experiências. É incrível. Aqui próximo. Assim, a experiência amazônica, ribeirinha, é riquíssima, Julia. A gente é suspeito de falar A gente é muito suspeito, mas... por exemplo, falando de Tumbira, é um lugar que eu indicaria para qualquer pessoa que viesse, tá? Qualquer pessoa. Só que é um lugar ainda que o acesso é um pouco difícil. Se eu for alugar uma lancha para ir, sai caro. Se eu tiver eu e mais 2 pessoas, por exemplo, ainda fica caro. Tem barco saindo de sexta e voltando domingo. Às vezes a pessoa não tem esse período, né, disponível. Período, né? Porque aí é bem ok mesmo, né? Você vai sexta, volta domingo. Acho que, se eu não me engano, é R$50 ou 60, não sei se aumentou agora. Reais. Pronto, aumentou, né? E aí é bem ok, eu acho. Se eu for alugar uma lancha, eu tô falando por experiência, porque minha mãe já foi pra lá. E a gente conseguiu um preço bem melhor, bem mais em conta, por conta de conhecido que faz passeio de barco e tal. E ele ainda ficou lá, então ele levou e trouxe. E a minha mãe estava com mais 4 amigas de fora, que ficaram apaixonadas, né? E, se eu não me engano, foi R$1.400, R$1.200, alguma coisa assim. Então, assim, para uma pessoa é impossível. Sim. É uma passagem de avião, fato. Para 2 também fica pesado, né? Então, tem que ser mais pessoas para poder fazer essa divisão, essa conta fechar. A conta precisa fechar, porque senão não tem como, né? Quero passar um fim de semana lá no Tumbira. Eu só posso ir naquele horário, só posso voltar naquele horário. Né? Não posso ir no sábado e voltar na segunda, por exemplo. Que é o que eu faria, por exemplo. E é isso. Tenho aquele momento, ou eu vou pagar caro. E eu entendo que a gasolina, diesel, tarará, é tudo caro. Mas eu acho que tem que haver uma forma da gente conseguir fazer essa coisa funcionar de um jeito melhor. Para que seja um lugar democrático. Mais acessível, você está falando. Entendeu? Para que as pessoas realmente possam ir, né? Possam ter essa experiência sem ter que pagar uma fortuna, um absurdo por essa experiência. É um tema que a gente não sempre... tem preço, tá? Não, eu tô falando da experiência, tô falando que a galera tá todo mundo duro, vamos ser sinceros, né? Você trazer esse tema é bom na questão de economia, então, quando se trata de turismo na Amazonas. Porque assim, eu trabalho com grupos, né, dentro das comunidades, e aí a gente sabe que realmente o valor que é dado para a pessoa que não mora aqui no Amazonas é muito grande, e a gente está quebrando esse paradigma de apresentar... Eu tenho uma palestra de contar, eu tenho uma palestra chamada Apresentando Manaus aos Manauara, o Amazonas ao Amazonense, que realmente o Amazonas não conhece. Eu trouxe a Júlia justamente para falar isso. A mulher viajada aqui no Amazonas e não conhece. A gente tem uma palestra, vai nas faculdades, fala. Porque assim, a gente tem que tomar posse do pertencimento que é nosso, que é a Amazônia. E muita gente procura a agência, eu quero fazer Caribe, Disney. Gente, conheça a Amazônia. E isso fortaleceu muito mais. Lógico, na pandemia que as pessoas não podiam viajar para fora, e uma campanha do governo foi a casa é sua, viagem para dentro, isso. E aí isso é importante que você está falando sobre preços, precificações, a gente faz os levantamentos para esses destinos e entende que a questão da logística, gasolina, enfim, combustível, mão de obra, e são lugares, por exemplo, Tumbira é 1h30, 2 horas de lancha rápida, né? Então, assim, de certa forma, se você for falar de tempo, não é tão grande, mas o trabalho que dá a logística, ela é muito grande. Então, a gente fala muito com grupos, trabalha muito com grupos que vêm para a nossa região. E a gente quer tornar isso mais acessível para o Manauara. Quando a gente começa a postar foto, você acompanha o teu programa, eu começo a postar foto da agência e as pessoas veem, nossa, onde é que é isso, Roger? Aqui dentro da Amazônia. É incrível, assim. Tem vários artistas fantásticos também lá, né?
Artesanato muito artesanato bom. maravilhoso, Sim. sendo vendido em sites, né? Sendo exportado para o mundo inteiro. E às vezes as próprias pessoas daqui não conhecem. Não conhecem. Então essa coisa do viajar para dentro é importantíssimo. Assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender de quem somos, de onde viemos, sabe? A minha mãe não é brasileira, né? E o meu pai não era amazonense, meu pai era do Pantanal. Então, o meu sonho também era voltar no Pantanal, que eu tinha ido quando tinha 2 anos de idade. E acabei indo lá, gravei. Meu sonho era ver uma onça. Enfim. Você viu a onça mais de longe, né? Ela é bem de longe, mas eu posso garantir que era uma onça. Porque até o chefe que a gente tinha, né, que já foi embora já de Manaus, ele... Isso não era um cachorro, não, Júlia? Eu falei, não, era um cachorro. E era realmente uma onça, enfim. Mas a gente ainda conseguiu pegar ela passando assim muito rápido. Que é e eu raro, já né? fiquei assim, extasiada. Então, Sim. aquilo pra mim já foi... Uau! Foi aquilo, sabe? Mas eu ainda vou pra ver de verdade. Porque eu fui na época errada também. Eu queria aproveitar o lançamento da novela pra gente fazer esse cross, entendeu? Sim, então eu fui um pouquinho... Eu quis me antecipar. Se tivesse ido agora em julho... As onças iam estar mais presentes. Agosto, entendeu? Eu podia ver elas lá de pertinho, tomando sol, né? Tomando uma aguinha. Mas enfim, mas foi do jeito que tinha que ser. E foi uma experiência incrível. Inclusive foi com o apoio do governo do Mato Grosso, né? Que foram incríveis e maravilhosos com a gente. A gente gravou 3 programas lá. Eles que deram todo esse apoio logístico, né? Claro que a gente foi pra lá... Ficou no hotel lá um dia, depois o carro pegou a gente nunca mais voltou. Até o dia que a gente chegou 9 horas da noite do dia que a gente ia embarcar, tipo, 2 da manhã. Foi isso. A gente ficou o resto desse tempo inteiro viajando pelas cidades, né? Fez Chapada, fez Pantanal, fez Campos Novos. Fez um monte de lugar. E foi tudo com apoio mesmo. Então, assim, o apoio também é importante. Claro. Porque às vezes a gente quer chegar, quer mostrar... Sim. E fica inviável até pra gente, né? Que tipo, na teoria, tem um dinheiro envolvido por trás, óbvio. Sim. Então, a gente banca a produção. Custo, né? A própria Rede Amazônica fala, ajudem, paguem tudo que vocês puderem. É óbvio que se a gente consegue uma parceria para coisas mais... hotel, avião, transporte de lancha, economiza pra gente, mas existe essa coisa do ajude, pague o barqueiro, pague o artesanato, pague o hotel. Incentiva a economia local, né? Claro, óbvio. Então, assim, mas o apoio nessa coisa maior pra gente conseguir chegar nesses lugares é muito importante também. E uma curiosidade, você que está acompanhando o nosso programa, aqui no Amazonas a gente trabalha com 2 temporadas, a temporada de cheia do rio e uma temporada de seca. E com todo orgulho eu falo que nós temos as melhores praias maravilhosas. Não deixa, por exemplo, Maués. Maués é fantástico. Tem as melhores praias. Mas eu fiquei muito chocada com São Sebastião da Tumã. No verão não vou nem falar. Porque, né, enfim. Mas, cara, São Sebastião da Tumã é um negócio lindas, hein? Tão absurdamente maravilhoso e lindo. Sabia que eu dei o nome de uma praia de Júlia? Olha. Ainda foi contemplada, ainda foi batizada. Não, eu mesmo batizei. Que é isso, eu vou falar com o Coraci, com o Jânio, porque eu falei assim, não batizei nenhuma praia. Porque eu falei assim, gente, como é o nome dessa praia? Não tem nome. Eu falei, Júlia. Tu acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Ter uma praia com meu nome? Nunca. Jamais ter algum. Geralmente se dá um nome estrela, mas praia é a primeira vez. Batizei. Eu já dei batizado. Eu já batizei Paca. Eu já batizei tudo, árvore. Agora praia realmente foi a primeira vez. A praia foi inédito. E aí tá rolando um negócio aqui nos grupos e tal, de tipo, vai ter que assumir que é a Praia da Júlia, porque já saiu, já foi pro ar. Agora eu quero ver o que é que o prefeito me ajude. Coração, pelo amor de Deus, hein? Que legal, cara. Essas são experiências únicas que você só terá se visitar o nosso estado do Amazonas. Exato. Como eu estava falando, são 2 períodos, né? Você tem tanto atrativo turístico para cheia. E são totalmente diferentes, né? E são totalmente diferentes. Você vê uma imagem quando você vai no município na cheia e você vê outra completamente diferente. Quando você vai na seca, as praias, a interação, a culinária. Tudo que envolve as nossas belezas amazônicas, você tem 2 temporadas e pode conhecer o Amazonas durante o ano todo. Que você vai ter destino para conhecer. Exatamente. E assim, se a gente depender de chuva para gravar, por exemplo, a gente provavelmente tem uma época do ano que a gente não vai gravar nada. Então eu resolvi assumir isso no programa no sentido de claro, com todo cuidado, porque afinal de contas o material e o equipamento não é prova d'água, nem todos, né? Existem câmeras que sim, mas o lapela, por exemplo, não e tal.
Então, a gente optou por assumir que estamos na chuva e tá na chuva para se molhar. Porque existe uma época, se você deixar de fazer coisas por conta de chuva, você não faz nada. Você não faz nada, né? É verdade. Então, depois que a gente assumiu isso, tipo, de uma forma mais orgânica e natural, né? Tudo flui melhor. E a gente tem uma vantagem enorme aqui, que você nunca vai passar frio. É verdade. Vai estar chovendo? Vai. Você vai estar com frio? Não. Porque não é frio, gente. Sabe o que é curioso? Você acorda 8 horas da manhã, tá aquela chuva torrencial, 8h35 sai o sol de 40 graus. Isso só tem aqui. Então, assim, além de mudar, mesmo na chuva, por exemplo, eu fiz uma trilha de 1 hora lá em Presidente Figueiredo. Eu vou chegar com chuva. Eu vou chegar na cachoeira e não vou tomar banho? Porque tá chovendo? Se não tiver raio, né? Obviamente. Mas assim, né, na teoria, a gente tá falando de que não tem raio. Eu vou chegar suada do mesmo jeito. Eu vou estar dentro da floresta fazendo uma trilha. Então a umidade é enorme. Eu vou chegar lá toda suada, mesmo estando chovendo. Sim. E aí a gente aproveita isso e entra do mesmo jeito e curte e acontece. As experiências. Você vem na Amazônia, tem que curtir. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você tem que sentir esse clima. Agora em São Gabriel, por exemplo, não nesse programa de sábado agora, porque eu gravei 2 programas lá. E o outro vai só depois, que a gente vai dar um recessinho por conta da Copa, por causa dos jogos, né? Então a gente vai ter 4 sábados que não vai ter programa. Então esse é o último. A gente entra de recesso pra Copa e volta dia 17 de dezembro. 17 ou 12? 17. E aí, no outro programa, a gente visitou uma comunidade que é bem tradicional, né? Eles recebem do jeito mais roots, assim, mais raiz possível. E a gente pegou um temporal na volta no barco. Não tinha o que fazer, era tipo se cobrir com a lona, esconder o material. Sim. E gravar a história rindo. Porque realmente não tinha o que fazer, entendeu? O meu celular eu comprei, tipo, resistente pra me ajudar. Justamente nisso. Também. Esse é um clima amazônico, volto a dizer, você só acompanha, você só vivencia isso se você tiver essa experiência. Já peço pra Júlia deixar aí um convite super especial para você que ainda não veio na nossa região, seja do Brasil ou do mundo. Júlia, faça um convite, acompanhe o programa e conheça um pouco mais da nossa Amazônia linda, rica e maravilhosa. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, as pessoas daqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer matéria no Teatro Amazonas, a gente sempre fica sabendo que existem promoções e que o Manauara não paga, Não por paga, exemplo. isso. E é R$20 pra quem é de fora. Tem muito Manauara que não conhece o Teatro Amazonas. Gente, aquele lugar é fantástico. Aquele lugar é um negócio impressionante. E a gente não conhece a história do teatro. A gente não entrou no teatro. A gente não sabe. Eu, graças a Deus, já fui várias vezes, inclusive para gravar, né? Além de ter ido já para outras coisas. Tem muita coisa gratuita no Teatro Amazonas, né? Então, assim, não deixa de ser um espaço democrático também, né? Claro que tem os eventos pagos e tudo, mas tem muita coisa que acontece de graça. E a gente não conhece o próprio lugar. Imagina, sabe, pegar um barco para ir conhecer. Então, assim, eu fico feliz que as pessoas estejam começando. Muitas já estão nisso há muito tempo, óbvio. Mas tem muita gente que está tendo esse start mesmo de, tipo, vou conhecer o meu lugar, o interior, vou pescar aqui, Porque tem gente que paga para pescar em Mato Grosso. Sim. Tendo São Sebastião do Otumã, tendo Barcelos, que é incrível, que a pessoa Careiro, paga muitos mil-reais para vir aqui. Porque você sabe que o pessoal chega de avião, né? Que é um turismo milionário. Sim. Chega de avião, às vezes a gente nem vê que o turista veio, ele chega lá e tal. Tem nem o controle dos turistas. Entendeu? O que a gente também... Os municípios, às vezes, deixam de ganhar com essa história também, claro. né? Que as grandes, né? Assim, agências de pesca e tal. O cara chega lá, já tem um barco esperando ele vai lá, pesca e tal, vai embora. A gente nem vê esse dinheiro. Mas se você perguntar, por exemplo, se tem às vezes, em alguns lugares, hotéis para atender tantas pessoas, às vezes também não tem. Né? Então, às vezes, as pessoas já acabam ficando nos barcos. O município, às vezes, não vê esse dinheiro. Justamente porque também no local não tem hotel para todo mundo, né? São Sebastião agora estava entupido. Se alguém quisesse ir para lá, para tipo, vou para festa, não tinha. É verdade. Não tinha quarto, né? Então, assim, é preciso que as pessoas olhem com mais carinho para isso também, né? O poder público, os empresários, que ao invés de investirem fora, comecem a investir aqui, com cuidado, né? Isso é importante falar também. Com cuidado, tratando esse lugar que é tão incrível e que dá tanta coisa pra gente de uma forma responsável, né? De uma forma que as próximas gerações também, né? Não adianta meter um hotel 6 estrelas no meio da Amazônia que
que não tenham um conceito sustentável e de, sabe, de meio ambiente em primeiro lugar. Sim. Porque aí também não vai adiantar nada. As pessoas também não vão vir pra cá que vão falar, ué, mas o que tá acontecendo? É tipo ir pra flutuante. Você tem que saber pra qual flutuante você tá indo. Tem um monte que não tem caixa de dejeto, que não tem caixa de rejeito, que não tem caixa... Você tem que saber pra onde você tá indo. Porque aí você acaba dando dinheiro pra uma pessoa que não tá investindo nisso, que não é uma coisa tão cara também. Se preocupando com a natureza. Exatamente. E tem tantas outras que estão se preocupando com isso. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, se você não conhece ainda, se você ainda não visitou algum desses lugares que a gente falou aqui, só vai. Só vai e depois tu me conta. Resumiu na frase, só vai. Só vai e depois me conta. Como eu disse, né, antes, no início do programa, 1 hora é ser pouco para falar de todas as experiências que nós temos para apresentar aqui no Amazonas. E sempre a gente termina assim com uma dor no coração. Mas o nosso quando programa. Pode me chamar que eu venho. Olha, que maravilha. É bem do ladinho do meu trabalho. Pronto, já vai ter um episódio número 2 aqui, né, com a Júlia. Júlia, mas a gente sempre termina com uma pergunta, inclusive pegando a frase que você falou, que remete o nome do nosso programa. O que torna para você o Amazonas tão incrível? Pergunta, assim, direta, é um bate-bola. As pessoas. Pronto. As pessoas. Eu acho que o Amazonas é um lugar incrível, é lindo, mas um lugar não existe sem as pessoas. Então, as pessoas fazem desse lugar mais incrível do que ele já é. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que resume. Até quando o lugar não tem tanta estrutura, as pessoas conseguem transformar isso num acolhimento, numa experiência, sabe? Eu acho que o amazonense é o povo mais receptivo, mais caloroso e que mais abraça, que mais acolhe. E isso é incrível. Pronto. Olha aí, rimou. Você viu como deu certo? Rimou? E aí, rimou. Tu viu como deu certo? O Amazonas incrível. Eu olhei, incrível. Finalizou. Eu acho que são as pessoas que fazem desse lugar assim um lugar fantástico e as pessoas recebem a gente muito bem também. Então eu já aproveito para agradecer vocês que estão ouvindo de qualquer lugar, do interior, daqui de Manaus mesmo. O jeito que elas recebem a gente é especial, assim. A gente realmente sente essa... Eu sempre falo sobre isso com o Val, né? Uhum. O próprio Val mesmo. Eu vi aquela tua imagem, não sei o quê, não. Então, assim, as pessoas realmente acolhem a gente. Então, a gente já aproveita para agradecer. A gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. A gente se diverte muito fazendo o que a gente faz. A gente tem muito perrengue também. Tem a questão burocrática, né? Que às vezes dá um pouco de trabalho. Mas, assim, tudo compensa na hora que a gente vai para um lugar e que a pessoa te fala, tipo, conheci lugar tal por conta do programa. Que bom que você está aqui na cidade, eu vou mostrar a cidade. Agora mesmo em São Sebastião da Tumã, encontrei uma menina que estava chorando, porque, meu Deus, o São Sebastião da Tumã vai passar no Parque do Amazônia. Tipo assim, e a gente fica muito feliz, a gente recebe isso de uma forma muito gratificante, né? A gente fica muito grato mesmo por receber desse jeito, pelas pessoas falarem na internet também do programa, né? Porque a gente sempre vai. Eu não tenho quase nenhuma rede social, eu tenho WhatsApp, eu tenho o Instagram, né? Que é Magalhães Julinha, inclusive. Então, se quiser seguir aí, pode seguir, saber dos roteiros. Mas eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, eu não tenho. Eu resolvi realmente sair de... Twitter eu nunca tive, enfim. Mas eu acabo indo no Twitter pra botar lá a hashtag Partiu Amazônia. Eu acho que é importante a gente saber o que estão falando. Sim. E sempre é uma chuva de comentários positivos e bons. Algumas vezes tem algumas críticas, tipo assim, poxa, devia ter mostrado comida X e não a comida Y, mas assim, não tem ninguém sendo, sabe, Entendi. Aquela coisa do hater mesmo, sabe? Sim, sim. E então a gente fica muito feliz por conta disso. São sempre mensagens muito carinhosas, muito... que a gente fica muito feliz em receber, né? Porque a gente faz esse trabalho para isso, porque as pessoas realmente amor, tenham Sim. esse olhar para dentro, né? E agora eu tô falando agora eu preciso falar de todos os estados, porque estamos em todos os estados, então, assim como o pessoal do Amazonas recebe a gente aqui, o pessoal do Amapá recebe do Acre, de Rondônia, de Roraima. A gente só foi agora uma vez para Santarém, para Alter do Chão e para Belterre. Vamos voltar, inclusive, agora em breve no Pará. Então, a gente, todos os lugares que a gente chega, a gente é muito bem recebido. Então, eu já aproveito para agradecer o seu convite. Muito obrigada. A equipe do Amazonas Incrível que agradece. Muito obrigada. Você tirou um pouquinho assim da sua agenda, que eu sei que é de várias viagens. Essa semana... E vim fazer esse bate-papo. Nada, essa semana a gente tá de folga de viagem. Então, só a partir, provavelmente, da quarta-feira que vem. Então, é um prazerzão mesmo. Muito obrigada. Júlia, obrigado. Eu acho que nossa. quanto mais pessoas estiverem falando,
mais essa voz se torna uma só pra gente ecoar mesmo essa mensagem de tipo, visitem o nosso lugar, porque o nosso lugar é muito maravilhoso, é incrível. E as pessoas não vão se decepcionar. É isso. Júlia, obrigado. Veja outra. Eu sou muito apaixonada desse lugar. Você já viu outra folga? Já me fala do antecipado. É só me chamar que a gente encaixa no negócio. Já para ter a parte 2. Muito obrigado mais uma vez em nome de toda a equipe do Amazonas Obrigada Incrível. Você é essa voz ativa aí na promoção do Amazonas, junto com o Amazonas Incrível também. E aí explorando cada vez mais o que temos de melhor na nossa região. A gente junta as vozes e grita. Vai junto. Entendeu? E vamos no Tumbira, hein? Eu vou falar com o Roberto pra gente gravar no Tumbira. Hein? Tô querendo, hein? Ótimo, eu vou fazer essa conexão. Você acompanhou mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, diretamente pela rádio ZLZN, na operação de áudio Anderson Silva, no apoio técnico, meu amigo Ayrton Martins e Breno Cidade, e também o apoio da Roger Tour, agência de turismo, agência que desvenda os mistérios da Amazonas e atravessa as fronteiras do nosso estado. Aguardo você na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência. A Rádio ZLZN rompeu as barreiras da internet e agora está na FM, com a Rádio Logos FM 87.9 em Manaus e Rádio Palmeira 102.1 em Manacapuru. Mais 2 opções para você acompanhar a melhor